Agradecer a Jesus pela oportunidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Está entre Gênesis e Apocalipse. No livro de Ageu, tem na Bíblia Ageu, viu, irmão? É um pouquinho difícil de achar, porque é profeta menor e tem somente 2 capítulos. Mas você pode ir aí no índice, tem o livro, tem o número da página e fica mais fácil de encontrar. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, até o versículo de número 9. Se você encontrar, te coloque de pé para nós lermos e depois você pode se assentar novamente. Deus tem uma palavra ao nosso coração, amém? Eu sinto a graça, eu sinto o favor, eu sinto a presença de Deus inundando o nosso ser, trabalhando no nosso interior e também Deus trabalhando no nosso meio, em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Versículo de número 4, diz assim, ora pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo de número 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Versículo de número 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Só aí a gente pode dar glória e ir embora para casa, porque entendemos o que Deus quer falar conosco. Tome seu assento. Eu quero trazer uma mensagem ao nosso coração nessa noite, entendendo e vivendo essa gloriosa promessa do livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, onde diz de forma tremenda e maravilhosa, meu irmão, Jesus está voltando, e a igreja está sendo preparada, lapidada, a igreja está sendo trabalhada dia após dia, adornada pelo Senhor para a volta de Jesus. E a Bíblia fala que Abraão recebeu de Deus uma promessa, e nós temos uma promessa, que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia fala que Abraão se fortalecia, sabe como? Murmurando? Não. Reclamando? Não. Olhando as circunstâncias à sua volta? Não. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, mesmo já com seu corpo já envelhecido, mesmo já sem condições de gerar, mas pela fé ele cria no Deus que ele servia, e ele se fortalecia dando glória a Deus. Assim a igreja do Senhor vai se fortalecendo dia após dia, dando glórias a Deus, e nós podemos então desfrutar daquilo que Deus tem para nós.
Há atitudes do homem, muito mais do cristão, que nós precisamos evitar. Atitudes que são inevitáveis, que nós precisamos evitar. Primeiro, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Segundo, não reine na vida do cristão o pecado. Nós não podemos amar esse mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não podemos viver uma prática no pecado, não pode reinar em nós o pecado. Nós não podemos também nos conformar com o sistema corrupto deste mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o cristão não pode se conformar, tomar a forma desse mundo. Mas existem coisas, existem atitudes, existem princípios, existem valores que jamais nós podemos negligenciar. Atitudes na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, que a gente jamais deve negligenciar. Primeiro, nós não podemos negligenciar uma vida de oração. Só recebe poder de Deus, só recebe o sobrenatural de Deus aquele que ora. Oração, ela é o poder de Deus que se manifesta. Se a gente quiser ser cheio do Espírito Santo, tem que orar. O Espírito Santo só vem quando a gente invoca. O Senhor só se manifesta quando a gente invoca. A Bíblia fala: invocar-me-ei, e eu vos responderei, diz a palavra. Clama a mim, e eu vos responderei. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oração é intimidade, a gente vê lá na oração do Pai Nosso. Fala de intimidade. Então nós não podemos negligenciar uma vida de oração. Nós não podemos negligenciar também uma vida de meditação na palavra de Deus. Não tem como o cristão vencer a tentação se ele não tiver o conhecimento da palavra de Deus. Jesus venceu a tentação porque ele vivia uma vida de oração e ele vivia uma vida mergulhado no conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos também negligenciar o jejum. Jejum nos torna sensíveis às coisas espirituais. Jejum, a gente mortifica a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Mas também, nós como cristãos, não podemos negligenciar aquilo que a gente vê nesse contexto, que o povo estava negligenciando. O povo tinha sido levado cativo, e depois eles voltaram do cativeiro. E Deus então abençoa o povo. Deus move, Deus trabalha. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. O Senhor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, diz a palavra, eu jamais o lançarei fora. O Senhor restaura, o Senhor move, Deus o abençoa na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. E Deus então traz o povo de volta do cativeiro. Só que porém o povo começou a negligenciar. Sabe o que eles estavam negligenciando? A casa de Deus, a obra de Deus, a construção da casa do Pai. Eles estavam preocupados somente com as suas casas. Eles estavam preocupados somente com as suas coisas pessoais. E ainda estava fazendo uma pergunta: seria agora a hora de restaurarmos a casa de Deus? Eles estavam ainda perguntando, questionando, e eles diziam: será que é o tempo de nós trabalharmos para o Senhor? Será que é o tempo de restaurarmos a casa de Deus? Meu irmão, nós não podemos negligenciar. A Bíblia fala que nós não podemos deixar ou abandonar a nossa congregação, como é costume de muitos, porque o grande dia se aproxima. Eles estavam trabalhando e a Bíblia fala que eles recebiam no saco, mas um saco furado. Ou seja, enchia em cima e vazava tudo embaixo. Por quê? Porque estava preocupado somente com as coisas pessoais.
E aquele povo estava, na verdade, acomodado, confusos e com comportamentos errados. E a Bíblia fala: desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo vos esclarecerá. A igreja não vai ser avivada, a igreja precisa de ser reavivada. O avivamento é para todos os tempos da igreja. Muito se fala em avivamento, muito se deseja avivamento, muitos pensam que o avivamento é somente para um tempo, mas somente para uma época, não. Abacuque orou e pediu ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Sabe quando? No decorrer dos anos. Ele não estava preocupado somente com aquela geração, ele estava preocupado com todas as gerações. E a igreja do Senhor não vai ser avivada. O avivamento é uma obra genuína do Espírito Santo de Deus. A gente precisa, às vezes, de um reavivamento, é um despertamento espiritual, para sairmos do comodismo, para sairmos, às vezes, de pensamentos errôneos. E a Bíblia fala que aquele que pensa somente nas coisas deste mundo são os mais miseráveis dos homens. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa morada não é aqui. E eu faço uma pergunta para mim e para você: quanto tempo nós já perdemos? Quanto tempo já perdemos de desfrutar o que a Bíblia fala, que a glória da última casa será maior do que a primeira? E você vai entender mais para frente, essa profundidade, essa promessa que já se cumpriu, não vai se cumprir não, já se cumpriu. No templo lá, nesse segundo templo, a glória foi maior, e muito mais a nossa vida hoje, como servos e servas de Deus. Se foi glorioso naquele tempo, imagine no tempo de hoje, imagine hoje, nesse tempo agora, nesse momento. Quanto tempo você já perdeu de desfrutar da glória, da presença, das maravilhas, do sobrenatural de Deus? Quanto tempo você perdeu? Mas eu tenho uma boa notícia para cada um de nós: não importa o tempo que nós perdemos, o importante é entendermos que nós temos um Deus que Ele restitui e Ele restaura. A Bíblia fala: restitui-vos-ei o tempo que foi perdido. Ele é um Deus de restituição, Ele é um Deus de restauração. Meu irmão, restaurar algo dá trabalho, restaurar algo é difícil. Você construir uma casa, às vezes é mais fácil do que você pegar aquela casa e restaurá-la. Construir é melhor, às vezes, do que reformar. Eu sei porque eu vim de uma cidade histórica, e a cidade, as casas lá no centro histórico, não pode derrubar e construir da forma que o proprietário deseja. Ele tem que restaurar ela da forma que ela é. E dá trabalho. Tem casas lá que demoram muitos anos para serem restauradas. Mas ainda que para nós, olhamos e achamos dá trabalho, não tem mais jeito. A Bíblia diz que porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Sabe quem vive de passado? É museu. O apóstolo Paulo mesmo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deus quer te restaurar, Deus quer te restituir, Deus quer fazer maravilhas na sua vida, Deus quer se revelar a você, Deus quer ter intimidade com você, Deus quer te usar de uma forma poderosa e tremenda e maravilhosa. Basta que nós creiamos e basta que nós desejamos e desejemos que os dons do Espírito sejam ativados na nossa vida. Você precisa orar, fala: Senhor,
me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, libera os teus dons na minha vida. Agora, se você sabe que você já recebeu os dons espirituais, você precisa orar: Senhor, Espírito Santo, ativa os seus dons em mim. Deus usa, Deus move. Os anjos anelam vir e pregar o Evangelho, mas Deus deu esse privilégio para cada um de nós. Deus quer fazer maravilhas, sinais, prodígios na minha vida e na sua vida. O templo tinha sido destruído, porém, aquele povo só estava preocupado com as suas próprias casas. Eles não se importavam com a obra de Deus. E hoje, nós temos o templo aqui, que é um lugar onde que a igreja do Senhor se reúne, os salvos em Cristo se reúnem para adorar ao Senhor, e quando nós estamos aqui, a igreja do Senhor está presente. E muito mais do que isso, não só aqui é este templo, a Bíblia fala que nós somos templo de quem? Templos do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em obra, e nós estamos fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus, a Bíblia nos fala que há vários dons, que há vários talentos, e a obra de Deus é constituída por homens e mulheres, que têm coragem de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, eu estou à disposição. O Senhor disse para Josué: disponha-te, ou seja, esteja disponível, e a obra de Deus está aí, tem muitas coisas para fazer, tem muitos talentos, tem muitos dons, cada um na sua área, e o povo estava preocupado somente em construir a sua casa, em fazer as suas obras humanas, mas a obra de Deus estava sendo esquecida. Mas glória a Deus que aqui o povo entendeu a importância de fazer a obra de Deus. Mas não basta somente fazer a obra. Você precisa deixar o Senhor fazer a obra em você. Sabe o que é Deus fazendo a obra em nós? É o caráter de Cristo sendo formado. Sabe o que é a gente fazendo a obra de Deus? É os dons do Espírito Santo se manifestando na nossa vida. E os dois têm que andar juntos, têm que andar equilibrado. Tem muita gente que tem dom, mas não tem caráter. Tem gente que tem caráter, mas porém não deixa os dons de Deus ativar. Prega muito bem, tem conhecimento, mas porém, Deus quer muito mais, Deus quer agir de forma sobrenatural, Deus quer se manifestar, e Ele às vezes trava, Ele às vezes não quer. Tem pessoas que às vezes têm vergonha, eu tenho vergonha, e eles ficam travados, e ele, às vezes o Senhor quer batizar com o Espírito Santo e com fogo, quer dar a ele dom de línguas, e ele fica com vergonha. E se Deus me der esse dom, o Espírito Santo vier sobre mim, e eu vou falar essa língua que ninguém entende? Meu irmão, a Bíblia fala que é Ele que dá, é Ele que move, é Ele que faz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja dada a glória. Não tem privilégio maior do que ser a igreja do Senhor, não tem privilégio maior do que você ser usado pelo Senhor, impor as mãos sobre os enfermos e ele ser curado, você colocar as mãos sobre o cativo e ele ser liberto, você pregar o Evangelho e a pessoa ser salva, e o Espírito Santo manifestar sobre você, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja na rua, seja no ônibus, aonde for, não tem coisa melhor, o Espírito Santo encher você, e como você começar a ser boca de Deus, e o ambiente ser transformado. Então nós precisamos entender isso. Está correto isso, pensar só em nossas conquistas, e abandonar o chamado de Deus? É claro que não. Não está correto. A Bíblia fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No contexto, Deus chamou os discípulos: vem e segue-me. Eles falaram, Jesus falou: abandona tudo e segue-me. E os discípulos na hora falaram assim: e agora? Se a gente deixar tudo e seguir a Jesus, o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Como
como é que vai ser de nós? Jesus disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, que na igreja de Antioquia tinha mestre, tinha doutores, Barnabé, Saulo, tantos homens de Deus, e a Bíblia fala, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo de Deus. Quem brada na igreja não é o pastor, não é o líder. Quem brada na igreja e chama o povo a realizar a obra de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Quem fala na igreja através da boca do pregador é o Espírito Santo de Deus. E ele diz, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Separai-me agora, o Senhor está falando, separai-me agora, Ele está falando com você, o seu nome, para a obra que eu os tenho chamado. Impondo sobre eles a mão, e orando e jejuando, e impondo sobre eles as mãos, eles foram partindo para fazer a obra de Deus. Então Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, e a gente só vai se sentir em paz, feliz verdadeiramente, quando a gente encontrar com esse propósito. Eu entendi o que Deus tem para mim, eu tenho convicção, o que Deus quer da minha vida, encontrou com propósito, meu irmão, aí você vai ver o Espírito Santo movendo dentro de você. Aí você vai ter uma vida de paz, uma vida de alegria plena, porque você entendeu e você tem certeza, eu estou fazendo e vivendo o propósito de Deus e fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Porque não está certo a gente ficar preocupado somente com as nossas coisas pessoais, não está certo a gente ficar somente preocupado com as coisas materiais, não está certo a gente ficar focando a nossa mente somente nas coisas terrenas, não. A Bíblia fala, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitos. E aqui no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que o povo não prosperava, porque não honrava ao Senhor. Eles não estavam prosperando, as coisas não estavam fluindo na vida deles. Sabe por quê? Porque Deus não era primícia, Deus era só resto. Por isso que a Bíblia fala que eles recebiam, mas recebiam e depositavam num saquetel furado. Eles estavam preocupados com as suas casas aplainadas, como diz a palavra de Deus. E eles não prosperavam por quê? Porque não honravam ao Senhor. E a Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Eu não faço para os homens, eu não faço para querer aplauso, eu não faço para querer reconhecimento, eu não faço para que o meu nome seja mencionado na frente da igreja, não. A Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, e que nós iremos receber. A Bíblia fala do galardão. Sabe o que é galardão? Recompensa. Recompensa do quê? Das obras que nós fizemos aqui na terra. Mas essa obra de construção não, é a obra que nós fazemos de Deus aqui na terra. E lá em Apocalipse fala que há 2 livros. Primeiro, o livro da vida, e segundo, o livro das obras. E cada um vai receber a coroa segundo o trabalho que realizar aqui na terra. Tem coroa de glória, tem coroa de justiça, tem várias coroas que fala da recompensa, que fala do galardão. Então, meu irmão, o seu galardão está lá no céu, a sua recompensa está lá no céu. Faça tudo, tendo a certeza que quando eu chegar no grandioso dia, que eu me assentar ali com o Senhor, no dia do juízo final, Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E vai desfrutando daquilo que Deus tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós é maior, é tremendo, é glorioso, é maravilhoso. E a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Se viver com Jesus aqui é maravilhoso, imagine quando a gente chegar lá, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. É tremendo, é maravilhoso viver com Jesus aqui. É gostoso demais, meu irmão, sentar na mesa do banquete e desfrutar das coisas espirituais. O meu lugar, o seu lugar, não é lá comendo as migalhas que caem da mesa do nosso Senhor, não. Tem gente que fica assim, eu sou um vermezinho de Jacó. Que vermezinho de Jacó o quê, meu irmão? Nós somos filhos de Deus, nós éramos criatura, e a Bíblia fala que hoje nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos? Porque Ele nos deu autoridade e poder de declarar que somos filhos de Deus. Somos filhos porque um dia entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos o penhor do Espírito. Sabe o que é o penhor do Espírito? É a garantia que um dia nós iremos viver eternamente com Ele no céu. Nós somos selados pelo Espírito, o selo da salvação. Sabe o que é o selo? É a garantia que o nosso destino não é aqui, o nosso destino é o céu. E nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo para realizar a obra de Deus aqui na terra. Que maravilhoso, que tremendo. O povo não prosperava, por quê? Porque eles não estavam honrando ao Senhor. A salvação é pela graça, ninguém merece a salvação, diz a Bíblia, porque vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus não tem filhos prediletos, não, mas porém aquele que honra será honrado, aquele que busca vai receber mais, aquele que se coloca nas mãos do Senhor vai ser usado pelo Senhor de forma tremenda e poderosa. A Bíblia fala, honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Honra o Senhor e você vai ser honrado. Ofereça as primícias. Deus não merece resto, Deus merece o primeiro da nossa vida, o primeiro do nosso tempo, o primeiro das nossas finanças, o primeiro de tudo é para o Senhor. E é isso que nós entendemos aqui. Que Deus não merece o resto, Deus merece as primícias. Nós aprendemos também que vale a pena investir na casa de Deus, porque nos traz uma abençoadora recompensa. Pode trabalhar para o reino, pode trabalhar aqui para o templo, pode trabalhar para a casa do Senhor, porque há para você uma rica recompensa que vem do céu. Sabe o que acontece quando a gente trabalha? Quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente trabalha, só isso. Resumindo, quando a gente trabalha para nós, a gente trabalha. Mas quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha ao nosso favor. Nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Olha a profundeza dessa palavra que Davi falou. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, ele estava olhando para ele. E nem a sua descendência passar fome. Ele estava olhando para os filhos, ele estava olhando para os netos, ele estava olhando para as outras gerações. Deus é Deus, meu querido. Não importa a circunstância do país, não importa a crise que o país está vivendo, não importa a crise que o mundo está vivendo, Deus honra aqueles que honram Ele, e a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Faça para Deus, mas faça de todo o seu coração. Faça sim para Deus, mas faça de todo o coração. Porque se você nasceu no berço evangélico, glória a Deus. Mas nós que viemos, das práticas mundanas, que experimentamos as coisas do mundo, a gente sabe quando é a profundidade disso. Faça para Deus, mas faça de todo o coração. Porque quando a gente servia as trevas, quando a gente alimentava o pecado, a gente fazia, mas com intensidade, com força, energia, com tempo, gastava o nosso dinheiro, mas agora a gente se converteu, agora a gente é de Deus, e a intensidade que a gente fazia lá, ela deve aumentar, ela deve multiplicar, ela deve triplicar, porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, ou seja, se os filhos das trevas fazem muito bem, nós temos que fazer com excelência.
É isso, dá glória a Deus. Sabe, irmãos, nem precisava da gente como pregador ficar assim para a igreja. Dá glória a Deus, igreja. Não precisava não, irmão. Não precisava, a Bíblia fala que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Tem que andar aí, andar aí na rua, no trabalho, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você vai dando glória, o Senhor vai te renovando, o Senhor vai te fortalecendo, vai declarando na sua vida assim, só vai melhorar. Tem um ditado no mundo aí que fala assim, se melhorar estraga. Eu falo assim, se melhorar eu recebo, e eu vou declarando, Senhor, só vai melhorar. Eu ando assim, Senhor, eu sou uma bênção, minha família é uma bênção, minha igreja é uma bênção, minha cidade é uma bênção, minha nação é uma bênção, meu irmão é uma bênção. Eu vivo andando só assim, meu irmão. Assim é a vida do cristão, assim é o servo de Deus. Devemos fazer de todo o nosso coração, porque isso é agradável ao Senhor. A Bíblia fala que a gente deve amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força e de todo o nosso coração. Isso é agradável a Deus. Deus ainda recebe sacrifícios. A Bíblia fala, rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Vocês estão entendendo o que está sendo pregado aqui nessa noite? Aleluia, você veio aqui para oferecer ao Senhor sacrifício, você lutou contra o pecado hoje, você lutou para ser santo hoje, aleluia, você viveu aí fora uma vida glorificando ao Senhor, e você veio aqui para oferecer a Deus essa vida que você está vivendo, essa luta que você está passando, dando glória a Deus. E a Bíblia fala assim, olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Sabe o que é isso, agrade-te do Senhor? Tenha prazer em Deus, meu irmão. Tenha prazer em Deus, irmão. Tem crente que você olha para ele anda só cabisbaixo. Tem crente que você anda para ele, céus, terra, minha vida não anda, minha vida não sei o quê. Esse Deus que eu sirvo, parece que Ele nem existe, parece que é um Deus morto, parece que Ele não está fazendo nada. Não, irmão, tenha prazer em Deus. Eu tenho que ir lá de novo no culto, quinta-feira da vitória. Eu vou ter que ir domingo de novo. Mas precisa de tanta programação na igreja assim? Precisa de eu ficar vivendo na igreja, indo para a igreja? Precisa de eu fazer trabalho social? Aí não, irmão. Agrada-te do Senhor. Tenha prazer, tenha deleite nas coisas de Deus. Oh, que bênção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que prazer que eu tenho de ir para a casa de Deus. Que prazer que eu tenho de fechar minha porta e falar com meu Pai em oculto. Em oculto o meu Pai vai me ouvir. Que prazer que eu tenho de pegar nessa palavra, essa palavra que é lâmpada, que é luz, essa palavra que é viva, que é eficaz, e meditar nela, e alimentando dela dia após dia. Que prazer que eu tenho de fazer parte da igreja do Senhor na terra. Que prazer que eu tenho de congregar na Hebron, chácaras de Contagem. Que prazer que eu tenho para ir lá, ouvir a mensagem, adorar Jesus, oferecer a Deus o meu sacrifício. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. E o Senhor dá uma ordem para o povo. Sabe o que o Senhor fala? Subi ao monte e buscai madeira. Sabe o que é isso? O nosso trabalho no Senhor às vezes é árduo. Tem sacrifício, tem renúncia. Primeiro, sacrifício e renúncia é do nosso próprio eu, é da nossa própria carne. Não tem como a gente fazer a obra de Deus na carne, só faz no Espírito. Não tem como fazer a obra de Deus de qualquer jeito, porque Ele não recebe de qualquer jeito. O trabalho é árduo, porque gasta tempo. Você pregar para a pessoa, você ganhar a pessoa para Jesus, você discipular a pessoa, você gastar o seu tempo, e às vezes você está ali pregando, você está falando, e a pessoa parece que não está entendendo, parece que a pessoa não está querendo, mas não, a semente, a palavra não volta vazia. Gasta tempo, porque você só vai ter um discipulado completo quando você vê que agora a pessoa está conseguindo caminhar sozinho, está começando a gerar frutos, aí você vai dizer, agora ela está pronta. O trabalho é árduo, meu irmão, porque tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar de oração, de jejum, de renúncia, de prova.
a gente é provado. E às vezes a Bíblia fala, às vezes não, a Bíblia fala, né? Que aquele que quer viver piamente ao Senhor sofrerá perseguições. Jesus falou que não veio trazer paz, Ele veio trazer divisão entre família, mas não é porque Ele quer, mas é por causa da dureza do coração do homem, e às vezes é um sacrifício mesmo, porque a família se levanta, tantas coisas se levantam, aqueles que menos a gente espera, Ele vira as costas, Ele começa a zombar, Ele começa a zoar de você, olha lá, já vai o crente, era isso, era aquilo outro, agora é crente. Que bom que a pessoa falou que você era. O problema é se a pessoa falar que você era e continua sendo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu converti, eu ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, os meus amigos, olha lá, já vai o pastorzinho. Não joga mais bola com a gente, não sai com a gente, não faz mais bagunça com a gente. Era isso, era aquilo outro, agora é crente. Que bom, glória a Deus por isso. O trabalho é árduo, meu irmão, o sacrifício é grande, mas vale a pena. Por isso que o Senhor falou, olha, vocês vão subir ao monte e vocês vão trazer madeira. O trabalho é árduo, mas porém é para glorificar e agradar Jesus. Quer comamos, quer bebamos, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. E eu faço uma pergunta, Jesus falou assim, ó, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Eu faço uma pergunta nessa noite, aonde estão os trabalhadores? E eu dou uma resposta nessa noite, está aqui na igreja. Eu estou olhando para eles, olha os trabalhadores aqui. A quem Deus vai usar, a quem o Espírito Santo vai mover, a quem o Senhor vai realizar sinais, maravilhas e prodígios, a quem o Senhor vai abençoar na hora que colocar a palma das mãos, a quem o Senhor vai dar herança quando ele pisar a planta dos pés. Deus falou com Josué, olha, entenda, irmãos, a profundidade das coisas de Deus. Olha o que Deus disse para Josué, não há limites, aonde você pisar a planta dos pés, eu vou dar por herança. Em Deus não há limite, quem coloca limite somos nós. Deus não tem limite não, Ele opera, Ele move o sobrenatural. Está aqui os trabalhadores, que vão ser usados por Deus, que vão ver as maravilhas de Deus realizando, se manifestando. O livro de Ageu nos ensina que Deus deve estar em primeiro lugar. Devemos honrá-lo, fazendo a sua obra com amor. A Bíblia fala que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Como que Ele nos amou? Entregando o único Filho dEle, Jesus Cristo, para morrer por nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Que obra maravilhosa, que obra tremenda. Aí o Senhor fala assim, trazei madeira. O Senhor fala, trazei madeira e subi ao monte. E agora a gente entra aqui nesse versículo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Onde fala assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Porque no primeiro templo, Jesus não pisou nele. Mas no segundo, a glória seria maior do que a da primeira. Porque sabe quem que ia pisar no segundo templo? Jesus Cristo. O primeiro templo foi construído com ouro, com pedras preciosas, com coisas maravilhosas. A glória do primeiro templo era lindo, era maravilhoso. Agora o segundo seria construído de pedra e seria construído de madeira. Mas porém a glória era incomparável com a da primeira, porque Jesus entrou no segundo templo. E por isso que nós podemos entender que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E esse versículo aqui já se cumpriu, tanto de forma física, porque Jesus entrou no templo,
tanto de forma espiritual. Sabem quando que esse versículo se cumpriu? Lá no dia de Pentecostes, onde Jesus falou: eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei um outro Consolador. E a Bíblia fala que Jesus foi, e os discípulos, o povo estava ali no dia de Pentecostes orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, e a Bíblia fala que de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não fala, o pastor Samuel foi cheio, a Thaís foi cheia. Não, a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar novas línguas, como línguas repartidas de fogo. Aí sim eu vejo uma verdadeira vida de prosperidade. Isso é uma verdadeira vida de prosperidade. Prosperidade não está limitado à quantidade de dinheiro que a gente tem, à casa que a gente mora, à vida que a gente leva. Prosperidade espiritual está ligado à presença de Jesus na nossa vida. É a presença que faz a diferença. É a presença que faz a diferença. Aleluia. Prosperidade na Bíblia é aquilo que o Senhor disse para Josué: Josué, você vai meditar nessa lei de dia e de noite, então o seu caminho será próspero e tu serás bem sucedido. Quando Jesus está na nossa vida, quando a presença está, nós seremos prósperos e bem sucedidos. E sabe o que está ligado à prosperidade? É resultado de obediência. Prosperidade é resultado de obediência. Jesus disse: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. A Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então isso, prosperidade, presença, mover de Deus, poder de Deus, está ligado à obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus está falando com você, obedeça. Se você tem plena certeza que é Deus que está falando, Deus prometeu aqui na palavra dele, a Bíblia fala que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Prosperidade está ligada à obediência e à permanência. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem tem a presença, meu irmão, não vive diante de circunstâncias, não vive se está tudo bem ou se está tudo mal. A Bíblia fala que Jó era um homem temente, Jó era um homem reto, Jó se desviava do mal, mas ele continua sendo o mesmo, não só quando estava próspero, mas quando ele perdeu tudo. Ele continua sendo o mesmo Jó, que adorava a Deus, que glorificava Jesus. O mesmo Jó que diante dos insultos da esposa, diante dos insultos dos amigos: você está assim porque você está em pecado. Não, Jó permaneceu firme no propósito e na vontade de Deus. Prosperidade é isso. Prosperidade é sabedoria, é discernimento na tomada de decisões. Quem anda com Deus tem sabedoria. Quem anda com Deus tem discernimento e sabe discernir o que é de Deus e o que não é. E sabe ter sabedoria na tomada de decisões na vida. Quem anda com Deus, ele cresce no conhecimento, na graça, ele cresce na maturidade cristã. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia como menino, mas agora eu cresci, eu desenvolvi, eu tive experiências profundas com Deus. Eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, não porque alguém falou comigo, mas agora eu já contemplei Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho relacionamento pessoal com Ele. O Senhor se manifestou a mim, e hoje eu sei que é a voz de Deus falando comigo, e por isso eu obedeço, e por isso eu permaneço. Então, meu querido, nós precisamos agir com sabedoria, com inteligência e com discernimento espiritual. Para a gente encerrar, quando nós consagramos algo ao Senhor, não espere resposta imediata, espere uma mudança, começando
de dentro para fora. Se você consagrou ao Senhor a sua vida, se você tem consagrado tudo ao Senhor, não espere resultados imediatos. Não espere simplesmente resultados visíveis, aquilo que os seus olhos podem ver. Mas nós precisamos colocar a expectativa em uma mudança que começa de dentro para fora. O Espírito Santo, a glória de Deus, move e trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. Aí a gente vê os resultados visíveis. Aí a gente vê o sobrenatural de Deus se manifestando. Aí a gente vê Deus movendo em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia fala lá em Romanos: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem tem uma transformação de vida. E essa transformação não é resultados visíveis, é de dentro para fora. É o trabalhar, é o lapidar de Deus, é o lapidar do Espírito Santo, é o vaso na mão do oleiro. Dói às vezes o trabalhar do Senhor, dói, mas é bênção de Deus, é Deus lapidando o vaso, é Deus trabalhando no vaso. Por isso que a Bíblia fala: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Será que estamos vivendo, para a gente encerrar, realmente da forma que Deus deseja, ou vivendo sobre as promessas que Deus nunca prometeu? Olha só, será que estamos vivendo realmente segundo a vontade de Deus? Ou vivendo debaixo de promessas que Deus nunca prometeu? Tem gente que está vivendo debaixo de promessa que Deus nunca prometeu, porque está fora da palavra, está fora de princípio, está fora da vontade de Deus. Mas quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, as promessas dele se cumprem na nossa vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que a presença de Deus é mais importante do que todas as demais coisas. É a presença que faz a diferença. O Senhor pisou lá no templo, e hoje Ele não só pisou aqui, Ele está habitando dentro de nós. Se você entender o poder de Deus que há em você, se você entender os dons que Deus quer liberar ou já liberou para a sua vida, se você entender, meu irmão, o propósito que Deus realmente quer de você, ninguém pode te parar, ninguém pode te deter. O Senhor é conosco em todo o tempo. E Ele disse nessa palavra, para a gente encerrar, da presença gloriosa dEle. Ele garante a presença, Ele nos encoraja e nos diz essa noite: ser forte, ser forte, ser forte, ser forte. Você aguenta, meu irmão, sabe por quê? Porque a presença do Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, Ele te sustenta. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia. Eu creio, meu irmão, na soberania de Deus. Foi Deus que permitiu estarmos aqui nessa noite. Foi Deus que permitiu. Não estava na minha agenda estar aqui nessa noite. Jamais passou na minha mente que eu estaria aqui hoje, pregando a palavra de Deus. A não ser se o pastor João tivesse convidado, uns dias antes, mas não aconteceu. E se ele tivesse convidado, eu já ia preparar minha mente, eu já ia preparar para estar aqui. Não estava na minha agenda, mas estava na agenda do céu. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida. Eu quero ministrar mais de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Nós vamos adorar Jesus mais um pouquinho. Nós vamos orar mais um pouco. Porque o poder de Deus só vem quando nós oramos. Ele só se manifesta quando nós invocamos. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Há um só corpo, há um só Espírito, há um só Deus.
É o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o Espírito Santo, é quem direciona. É o Espírito Santo é quem move no meio da igreja. É o Espírito Santo que dá dons espirituais. É o Espírito Santo quem trabalha no caráter do crente. É o Espírito Santo que sela para o dia da salvação. É o Espírito Santo que dá a garantia da salvação. É o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade. É Ele, é o mesmo Espírito, meu irmão, que batizou os discípulos no dia de Pentecoste. É o mesmo Espírito que usou a vida de Pedro, que usou a vida de Paulo. É o mesmo Espírito que usa a vida do pastor João, a vida da pastora Tárcia. É o mesmo Espírito que usa a sua vida, que move dentro de você, que te dá autoridade e poder. É o mesmo Espírito que faz você prosperar, que faz você prosperar. É o mesmo Espírito, meu irmão, que trabalha em você de dentro para fora e através da sua vida. Para que você seja sal, para que você seja luz, para que você seja usado para a manifestação da glória de Deus aqui na terra. E o Senhor está falando com você nessa noite, o Espírito Santo está falando com você nessa noite, que se você deseja, se você quer, Ele vai derramar uma unção nova, algo novo na sua vida. Ele está falando, se você quer ter uma experiência profunda comigo, Ele vai se manifestar, e essa experiência vai ser profunda, vai ser sobrenatural. Nós vamos adorar o Senhor, vai dando glória, vai exaltando, vai invocando o nome dEle. Quando nós invocamos o nome dEle, Ele opera. Invoca o nome dEle, invoca-me e responder-te-ei. A resposta de Deus hoje para a sua vida. A presença está aqui no nosso meio. Toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia. Tem 2 versículos que estão ardendo no meu coração. Olhe para mim nessa noite. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O outro versículo que está ardendo aqui dentro do coração: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Não depende do homem, é Ele quem faz. Não depende dos homens, é o Espírito Santo quem move. E você está recebendo aí no seu lugar. Às vezes é necessário impor as mãos, não. Às vezes é necessário alguém chegar e bradar em línguas e falar com você: receba o Espírito Santo. Não, Ele está te enchendo, Ele está te tocando, Ele está te transformando, Ele está te restaurando. O Espírito Santo está te restituindo nessa noite. Aquilo que você não experimentou, você está experimentando nessa noite. Vai recebendo, vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo neste lugar, com teu poder e tua
graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, Senhor, vem avivar. levanta essa geração, Pai, levanta essa geração de adorador, levanta essa adoração cheia do teu Espírito Santo. Batiza as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os anciãos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a terra, estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Olhe para mim aqui. Os homens de Deus estavam fazendo a obra do Senhor. E eles chegavam em certas regiões e perguntavam: conhecestes o Espírito Santo? Já ouviu falar do batismo com o Espírito Santo? Eles: não. Qual batismo você já ouviu falar? Não, é o batismo nas águas do arrependimento. E o batismo do Espírito, vocês já ouviram? Não. E a Bíblia fala que eles iam, impunham as mãos sobre eles, e eles recebiam o batismo com o Espírito Santo. Coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça. Aleluia. Vá recebendo aí mais o Espírito. Seja batizado no Espírito. Seja renovado no Espírito. Seja tocado agora com o sobrenatural de Deus. Amado e querido irmão, desde a criança até o ancião, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e será para todo sempre. O Senhor está te dando uma experiência profunda e sobrenatural nessa noite. Deus está ampliando a sua visão espiritual. Deus está ampliando o seu campo espiritual. Deus está te levando a coisas profundas, sobrenaturais. Deus está te levando agora a uma dimensão de poder, a uma dimensão de glória. O Senhor está te levando agora às profundezas do Espírito. O Senhor está levando a sua mente agora cativa ao trono da glória e da graça do Senhor. Meu querido irmão, você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui transbordando, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui renovado. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque o Espírito Santo habita em você, porque o Espírito Santo, ele habita em você. Receba nessa noite o Espírito Santo, receba nessa noite o poder de Deus. Seja curado, seja restaurado, seja renovado, seja liberto, seja transformado de dentro para fora. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, porque Ele vai fazer uma grande obra através da sua vida. Ebalabaxeri andalabarabassou, rebalabaxeri andalabarabassou, rebalabaxeri andalabassuri andalabas, rebalabaxeri andalabarabassou. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, enche-nos até transbordar. Espírito do Senhor, vem, vem Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Vem Espírito Santo, enche a tua noiva, enche o teu povo, enche a tua noiva.
Senhor. Levanta o teu povo para trabalhar na tua obra. Levanta o teu povo para fazer a tua vontade. Levanta o teu povo com ousadia, com intrepidez, com coragem. Usa essa igreja de forma tremenda e poderosa. Manifeste a tua glória aqui, Senhor. Salva, liberta, cura, batiza. Move, Senhor, as águas essa noite, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. E enche-me de novo, e enche-me de novo, e enche-me de novo, Espírito de Deus. Vai recebendo, meu irmão. Vai recebendo, minha irmã, em nome de Jesus. Eita glória. Deus me deu uma visão nessa noite. A visão era chamas de fogo. Chamas de fogo vindo do céu sobre a terra, vindo do céu sobre essa igreja. É a chama do avivamento. É o fogo ardendo continuamente no altar. E esse fogo ninguém pode apagar. Ai daquele que tentar apagar a chama, o fogo do Espírito Santo sobre a igreja. Receba essa chama, receba esse fogo, esse prazer, esse desejo ardente de você buscar o Senhor. Essa chama ardente, você amando o Senhor acima de tudo. Essa chama ardente, você desejando fazer a obra de Deus. Pode sair, se você quiser sair do seu lugar e orar pelos irmãos, pode orar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, ore pela vida dela, fala que a chama do avivamento, que esse fogo inunde a sua vida. Você pode orar nessa noite se você quiser, deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Aleluia! Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia o teu povo, Espírito Santo. Aleluia. Amor em nossos corações. A chama viva ardendo dentro de nós. Paixão pelas almas. Amor pelo Senhor. Amor pela sua causa, pela sua casa. A causa é nobre. Aleluias. A obra, Senhor, é do Senhor. Ninguém detém, é santa. Aleluia. Ninguém pode parar a chama do avivamento. Ninguém pode parar a chama, o fogo do teu Espírito Santo ardendo dentro de nós. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja, Senhor, como diz a tua palavra. Quem quiser vir aqui na frente, pode vir. Vou colocar a mão sobre a sua cabeça, não vou nem orar. Só vou colocar a mão sobre a sua cabeça. Pode vir. A glória de Deus, mas alguns aqui já conhecem. Quando passou, esfrega a mão, você sabe, né? A glória de Deus. Pode vir aqui na frente.
pedir aos irmãos que ficam aqui atrás para abençoar os irmãos. Queremos a Tua presença, Senhor, e nada mais além de Ti. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio a Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus não deve nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti, só quero a Ti, nada além de Ti, só quero a Ti, nada além de Ti. Não quero, Senhor, olhar para as Tuas mãos, mas para a Tua face, Senhor, e contemplar, Senhor, a beleza que há em Ti, Senhor. A beleza que há em Ti, Senhor. Queremos só, Senhor, a Tua presença. Só a Tua presença. Nós não viemos aqui, Senhor, atrás de bênção, Senhor. Ah, Senhor, mas queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Mais a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, e enche este lugar, Senhor, com a Tua presença. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica e depois, se você quiser continuar orando, nós vamos orar mais um pouquinho, amém? Estenda a sua mão, vou orar. Vou dar a bênção aqui para a gente encerrar o culto. E depois, se você quiser receber mais oração, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Que a bênção do Senhor flua em nós e através de nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser